Olá! Semana de atividade intensa no plenário da Câmara, com 4 dias seguidos de muitas votações e discussões sobre os mais variados temas: economia, política, programas sociais, proteção aos animais, tecnologia, enfim, assuntos que vão ter impacto na vida de todo mundo. Vamos começar com um assunto que preocupa todo mundo: o preço do gás de cozinha, assim como os seguidos aumentos da gasolina e do óleo diesel. Esse é um dos problemas mais discutidos no plenário, com a oposição colocando a culpa na política de preços da Petrobras e o governo colocando a culpa nos impostos dos estados. Para tentar aliviar a carga das famílias mais carentes, os deputados e deputadas aprovaram um projeto que cria o gás social, um auxílio que equivale à metade do preço do gás. Ficou assim: o gás social será concedido de preferência às mulheres vítimas de violência doméstica, beneficiadas por medidas protetivas, às famílias de baixa renda inscritas no cadastro único ou que recebam o benefício de prestação continuada, o BPC. Depois de aprovado na Câmara, o projeto ainda precisa passar pelo Senado e pelo crivo do Palácio do Planalto para virar lei e beneficiar as famílias mais pobres, como disse o relator. O GLP, impactado pela formação de preços vinculada ao barril de petróleo, ao Brent, vinculada à variação do câmbio, atinge, como já é do conhecimento dessa casa, em algumas praças, o valor de até R$ 120. O que é um valor insuportável para as famílias de um modo geral, mais especificamente para as famílias que compõem o Cade Único e ainda mais especificamente para um corte de famílias na extrema pobreza. Ainda na área social, o plenário, reunido em uma sessão do Congresso, derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro a um projeto que proíbe despejos ou desocupações de imóveis urbanos até o fim do ano por conta da pandemia. O argumento do governo, ao vetar integralmente a proposta, foi de que o estado de calamidade pública oficial acabou no final do ano passado e proibir despejos contraria o direito à propriedade e poderia acarretar o aumento dos preços dos aluguéis. Deputados e senadores também derrubaram o veto do Palácio do Planalto ao projeto que prevê o uso de recursos públicos para levar a internet às escolas de educação básica. Esse projeto cria política de inovação e educação conectada, com previsão de repasses de 3,5 bilhões de reais para escolas que contratarem serviço de acesso à internet e fornecerem equipamentos para alunos carentes e professores da educação básica. O governo tinha argumentado que o projeto aumenta despesas sem apontar corte em outra área como maneira de compensar o gasto, que contraria a lei de responsabilidade fiscal. A derrubada desses dois vetos foi possível graças a um acordo que teve a concordância do governo. Mesmo assim, a oposição comemorou. Então é muito bom que a Câmara derrube esse veto, assim como derrube o veto que garante acesso à banda larga nas escolas públicas brasileiras. A pandemia ampliou o fosso de desigualdade entre as crianças e adolescentes que estudam na escola pública e os oriundos da rede privada. É muito crueldade vetar isso. Outro veto derrubado dentro do mesmo acordo foi ao projeto que suspende até o final desse ano a exigência de prova de vida para os segurados do INSS. Ou seja, até o fim do ano, os segurados não precisarão fazer a prova de vida para receber os benefícios. O Congresso aprovou outras medidas destinadas a beneficiar as famílias carentes. Uma delas foi o projeto que altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias desse ano, a LDO, para permitir que haja recursos para o Auxílio Brasil, programa do governo federal que vai substituir o Bolsa Família. De acordo com o texto aprovado, os recursos do Auxílio Brasil vão sair de propostas que ainda estão em tramitação no Congresso, como a reforma do imposto de renda e a chamada PEC dos precatórios, que vai permitir o parcelamento de dívidas judiciais do governo. O plenário da Câmara também aprovou proposta que pretende dar um alívio para o caixa dos estados e municípios. Esse projeto exclui do teto de gastos alguns recursos transferidos pelo governo federal, as chamadas transferências voluntárias, como os que têm origem nas emendas de bancadas estaduais. Isso significa, na prática, que estados e municípios que já atingiram ou ultrapassaram o teto de gastos e estariam impedidos de receber, poderão ter acesso a esses recursos. Essa mudança vai valer nos casos de refinanciamento de dívidas dos estados ou quando houver plano de recuperação fiscal. Além das emendas de bancadas, ficam de fora do teto outras transferências voluntárias da União, como o salário e educação e os relativos ao Pronatec, a Lei Pelé e a CID. Esse projeto foi aprovado por ampla maioria, mas houve uma discussão levantada pelo Novo, que classificou essas exceções como um precedente perigoso. Mas o relator do projeto, o deputado Lucas Vigílio, disse que o projeto teve aval da equipe econômica do governo e não compromete o teto de gastos. Esse projeto seguiu para análise do Senado. Como dá para perceber, o plenário aprovou diversas propostas que buscam aquecer a economia. Outro projeto nessa linha foi o que prorroga por mais 10 anos
os incentivos fiscais concedidos pelos estados para empresas comerciais, principalmente as do setor atacadista. Isso estende o prazo de vigência de benefícios que ficaram conhecidos como guerra fiscal. A guerra fiscal é como foi chamada a política de descontos no ICMS, adotada por estados como forma de atrair empresas para seus territórios. Uma lei aprovada em 2017 previu o fim das reduções do ICMS, estabeleceu prazos de validade diferentes para os descontos que já tinham sido concedidos, dependendo do setor. As indústrias, por exemplo, ganharam prazo de 15 anos. Já para o setor de comércio, o prazo é de apenas 5 anos. E esse projeto estende por mais 10, equiparando com os demais, como explicou o autor do projeto. Esse é um projeto que corrige distorções, tá certo? Que ele equipara as condições que a indústria e o agro já possuem para o comércio e serviço. E o setor de comércio e serviços é o setor que mais emprega no Brasil. É o setor que mais paga impostos e tributos. Esse projeto também seguiu para análise do Senado. Agora vamos sair um pouco da economia e ir para a política. Falta exatamente 1 ano para as eleições do ano que vem. Esse é justamente o prazo máximo para a definição das regras. E foi isso que o Congresso fez ao promulgar alterações que já vão valer em 2022. Entre as mudanças estão o incentivo às candidaturas de mulheres e negros, a mudança na data de posse do presidente da República e dos governadores e a previsão de consulta popular sobre temas locais, junto com as eleições. E tem também uma novidade, que é a possibilidade dos partidos se unirem em federações para disputar as eleições. As federações tinham sido previstas em um projeto vetado pelo presidente Jair Bolsonaro, mas o Congresso derrubou esse veto no mesmo acordo que a gente falou agora mesmo. A federação partidária é considerada uma alternativa de sobrevivência para partidos pequenos, que arriscam não atingir a cláusula de barreira, o que fará com que percam o direito aos recursos do fundo eleitoral e do fundo partidário. Uma alternativa para eles seria a possibilidade de coligação com outros partidos, mas as coligações foram derrubadas pelo Senado. A diferença é que as coligações podem ser feitas só para disputar a eleição, e a federação obriga que os partidos atuem como se fosse uma só legenda em todo o território nacional, e por no mínimo 4 anos. A federação partidária nada tem a ver com a coligação. A coligação, presidente, pode ser feita entre partidos de campos políticos diferentes, partidos que têm programas muito distantes. E a coligação é usada para governador, e a coligação é usada para presidente, e a coligação é usada para prefeito, mesmo entre partidos que pensam muito diferentes. A federação não. A federação, ela não acaba no dia da eleição. A federação sequer tem prazo para terminar. A federação é definitiva. Não acabou não. O assunto agora é economia. Economia do século XXI, em grande medida, é impulsionada pela internet. A Câmara aprovou o projeto que estabelece princípios para o desenvolvimento e uso da inteligência artificial no Brasil. A proposta dá as linhas básicas para a atuação do poder público sobre o tema que já faz parte da vida de toda pessoa que usa a internet. É a inteligência artificial que está por trás, por exemplo, dos algoritmos das redes sociais, dos sites de compra, de todos os programas de automação baseados em sistemas que aprendem de acordo com os dados fornecidos pelos usuários. O projeto lista uma série de fundamentos para a aplicação da inteligência artificial no Brasil, como o respeito aos direitos humanos, a livre expressão, aos valores democráticos, o acesso à informação, à segurança nacional e outros. O projeto estabelece que, no caso de uso considerado de alto risco da inteligência artificial, a administração pública poderá requerer informações sobre as medidas de segurança e prevenção adotadas pelas empresas. E, no caso de danos causados ao consumidor, prever reparação a quem se sentir atingido. Falar em internet, o plenário aprovou ainda o projeto que proíbe e estabelece punições para divulgação de imagens e vídeos de infrações graves de trânsito, como rachas, manobras perigosas, velocidade excessiva e ultrapassagens proibidas. Vídeos desse tipo têm sido publicados em redes sociais e plataformas de internet por motoristas ou por outras pessoas em busca de visualização, e hoje não existe lei sobre o assunto. O texto aprovado estabelece que as plataformas de internet têm de retirar as imagens do ar assim que receberem ordem judicial. O descumprimento da medida pode acarretar uma multa de até 10% do faturamento da empresa, prevista no Marco Civil da Internet. E o responsável pela divulgação será punido com multa de natureza gravíssima multiplicada por 10. A autora do projeto disse que o objetivo é coibir esse tipo de divulgação que estimula crimes no trânsito e conta com um incentivo financeiro da parte das plataformas da internet. Um único vídeo de centenas de vídeos
de um youtuber tem 19 milhões de visualizações. Para cada 500 mil visualizações, a plataforma paga R$22 mil. Esse jovem, só neste único vídeo, conseguiu arrecadar quase R$850 mil e, obviamente, comprou um carro mais potente, né, muito mais potente, e acaba filmando e ainda mostra a conta bancária. Esses dois projetos, que estabelecem princípios para a inteligência artificial e que punem divulgação de violações das leis de trânsito na internet, seguiram para análise do Senado. Mas tem um outro projeto que já tinha sido aprovado pela Câmara, foi modificado no Senado e voltou para a Câmara e foi aprovado por unanimidade no plenário, que proíbe a eutanásia de cães e gatos de rua por órgãos de zoonose e canis públicos. De acordo com o projeto, a eutanásia só será permitida no caso de animais com doenças graves ou enfermidades contagiosas incuráveis que coloquem em risco a saúde humana e de outros animais. Depois de passar pelas duas casas, só falta agora a sanção presidencial para virar lei. A aprovação foi comemorada pelos defensores dos animais. A gente não tem políticas públicas de castração e controle populacional. E a gente vem lutando há muito tempo para mudar essa realidade no Brasil. Conseguimos criar, junto com o ministro Ricardo Barros, na época, a rúbrica para castração de animais. Mas política de controle populacional se faz com castração e adoção, não com matança de animais em centros de zoonose. O animal não tem que entrar vivo e sair morto. Ele pode sair adotado, com uma nova família, com amor, com carinho, com atenção. Eu avisei que era muita coisa, né? Esse foi o resumo de uma semana muito intensa de trabalho no plenário da Câmara. Semana que vem tem mais. Até lá.